Segundo dia de tensão no CDP de Taubaté. Após mais de 24 horas de rebelião, presos mantêm-se reféns. Familiares dos detentos denunciam truculência, falta de higiene e superlotação da unidade, que abriga mais que o dobro da capacidade. E presidente do sindicato que representa os agentes penitenciários também reclama da falta de servidores e diz que ordem para o início do motim teria partido de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios paulistas. Bandidos explodem 3 agências bancárias em São Luís do Paraitinga. A ação que ocorreu durante a madrugada assustou os moradores na pacata cidade. Eleições 2018, o Band realiza esta noite primeiro debate na TV aberta com os candidatos à presidência da República. No quadro Notícias do Bem, você vai conhecer a história de um jovem de Jacareí que ganhou uma bolsa para estudar balé numa das melhores escolas do mundo. Quinta-feira, 9 de agosto. O Band Cidade segunda edição já está no ar. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Já dura mais de 24 horas a rebelião no Centro de Detenção Provisória de Taubaté. Os presos ainda mantêm 6 pessoas reféns, sendo 2 agentes penitenciários e 4 voluntários religiosos. As negociações seguiram durante todo o dia e quem está por lá acompanhando o trabalho das autoridades é o repórter Márcio Correia. Muito boa noite, Márcio. Qual a situação nesse momento? A gente percebe aí uma movimentação bem tranquila. Lá dentro, o momento ainda é de tensão, mas as negociações, pelo visto, continuam de forma pacífica. Olá, Rosimara, boa noite para você também, Otávio, e a todo mundo que assiste a gente. Pois é, já são 28 horas, mais de 28 horas de rebelião aqui no Centro de Detenção Provisória de Taubaté, que está superlotado. A capacidade aqui é para 844 detentos, mas há 1.521 presos aí dentro, ou seja, quase o dobro da capacidade. Ainda na SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, ainda não apresentou uma reivindicação, uma pauta de reivindicação oficial desses presos. O que a gente sabe é que a superlotação e também truculência durante os dias de visita, conforme a gente ouviu aqui de alguns familiares e também de advogados da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, isso estaria realmente trazendo muitas queixas por parte dos presos e também por parte de seus parentes. A situação aqui ainda é relativamente tranquila, a aparência que a gente tem é de que está tudo calmo lá dentro. A Sueli Zeraik, que é a juíza, responsável pela vara de execuções criminais aqui de Taubaté, ela está lá dentro, juntamente com o comandante da Polícia Militar na região do Vale do Paraíba, também representantes do Ministério Público, todos estão lá tentando negociar a rendição desses presos que continuam amotinados. E hoje à tarde eu conversei com a presidente do Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Taubaté e também com o sindicalista que representa os agentes que continuam presos lá ameaçados inclusive pelos presos, e eles disseram e fizeram várias denúncias aí em relação ao que acontece aí dentro. Vamos acompanhar essa reportagem. Mais de 24 horas depois do início da rebelião, a área em torno do Centro de Detenção Provisória de Taubaté permanecia isolada pela Polícia Militar. Parentes dos presos aguardavam de longe por informações. Lá dentro, o comandante da PM, Coronel Lourival da Silva Júnior, representantes do Ministério Público e a juíza Sueli Zeraik, da Vara de Execuções Criminais, tentavam a rendição dos presos. Membros da OAB de Taubaté chegaram para participar das negociações, mas não conseguiram entrar. A presidente da Comissão de Direitos Humanos disse ter recebido denúncias de truculência durante as visitas. No entendimento da população carcerária, nem sempre o tratamento que é recebido é o que eles gostariam de ter. Entende-se o lado dos agentes penitenciários, questão de segurança, mas por outro lado, o sistema penitenciário, na visão da justiça, é um sistema de reeducar o sentenciado para que ele possa retornar à sociedade. E muitas vezes isso não acontece. A Secretaria de Administração Penitenciária atualizou o número de reféns. Disse que 11 religiosos entraram na unidade e não 12, como havia sido divulgado ontem.
um deles foi contado 2 vezes. No meio da tarde, mais 2 pessoas foram libertadas, caindo para 6 o total de reféns, sendo 4 religiosos e os 2 agentes penitenciários. O presidente do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional no estado de São Paulo denunciou a falta de servidores aqui na unidade e disse que a ordem para o início do motim teria partido da facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios paulistas. A ordem foi botar a cadeia no chão. Aqui em São Paulo, todo mundo sabe que existe uma facção criminosa. Então, a cadeia aqui é exemplar. A unidade aqui é exemplar, fazem várias apreensões. Aqui, hoje, como eles dizem, aqui está fora do ar, não tem celular na unidade. Todo final de semana tem muita apreensão com as visitas. Então, a unidade é exemplar em segurança e disciplina. É represália. As unidades, como aconteceu em Lucélia, há 2 meses atrás, como aconteceu em Lucélia, porque são unidades exemplares em disciplina, né? Independente, mesmo com todo o caos penitenciário que tem em São Paulo, que se deste à superpopulação, nós servidores damos nosso sangue, nossa vida para proteger a sociedade e fazer nosso trabalho. Segundo o sindicalista, dos 8 raios do CDP, 6 teriam sido depredados e que finalmente os presos apresentaram uma pauta de reivindicações. Desde ontem não tinha pauta alguma. Agora inventaram uma pauta que não tive acesso. Não tive acesso. Mas com certeza é sempre a mesma ladainha. É opressão, é não sei o quê, coisa que realmente não existe. Há quantos meses? E pela manhã, nossa equipe também acompanhou a movimentação em frente ao CDP. Desde ontem, parentes de presos e também dos reféns permanecem em frente à unidade e denunciam as más condições da alimentação e também a superlotação. Pois muitos presos já condenados continuam na unidade que é voltada para presos provisórios, ou seja, que ainda não foram julgados. O centro de detenção provisória amanheceu rodeado de familiares dos presos e também dos reféns que passaram a noite à espera de informações. O Bruno é filho de um dos reféns de 62 anos que desde 2016 faz trabalho voluntário na unidade. A maior preocupação era com o estado de saúde do pai, que é hipertenso. Aqui fora a gente fica apreensivo porque a gente não tem nenhuma informação, nada chega até a gente, né? Se chegar a informação, chega só até ali a entrada, não chega aqui pra gente. E se pudesse a gente trocaria até de lugar, né? Mas infelizmente não pode. A gente pudesse trocar de lugar porque eu sou mais novo do que ele, consigo aguentar um pouco mais. Mas não há essa possibilidade, infelizmente. Então o que tem é esperar. A gente só pode esperar e passar alguma vibração positiva lá para dentro, se é que isso é possível, né? No fim da manhã, a espera finalmente chegou ao fim para os familiares de mais 2 reféns que foram liberados. Entre eles, Sidney Alves, pai do Bruno. Muito abalado, ele deixou o CDP sem falar com a imprensa. Logo em seguida, parentes dos detentos se reuniram com a juíza da primeira vara de execuções criminais de Taubaté, Sueli Zeraich. A juíza pediu para pegar 8 pessoas de cada família para vir aqui para ela explicar a situação para que eles fiquem mais calmos, porque Tatá não tem agressão, não tem violência, não tem nada. Está uma negociação pacífica. Os reféns estão em segurança, não tem ninguém agredido. É isso que a gente quer passar, porque quanto mais se fica nervoso aqui fora, mais piora a situação lá dentro, que já está tensa. Porque por mais pacífica que seja, uma negociação sempre é tensa. Não é verdade? Depois de 15 minutos de conversa, os familiares dos detentos finalmente receberam as primeiras notícias sobre a situação dentro do CDP. O grupo foi informado de que os reféns estão bem de saúde, mas quase um dia após o início da rebelião ainda não há acordo. Parentes dos detentos também relataram que entre as reivindicações estão melhores condições de higiene e alimentação. Essa rebelião já estava para acontecer, por causa das situações que estavam acontecendo aí dentro. Por falta de muita negligência também. Trancaram eles sem água, muitas vezes nós trazemos a comida, eles jogam fora, muitas vezes até nos humilham aí. E os presos acham que as mães têm que pagar pelos presos. Eles estão aí pagando por isso. E a comida que eles comem é uma comida que muitas vezes é injusta, que vem com rato, com barata. Direitos Humanos veio aí, toda semana diz que estava vindo aí. Mas se eles tivessem vindo aí, não estaria essa situação. Outra reclamação seria a superlotação.
Hoje, o CDP abriga 1.500 presos, sendo que a capacidade é para 844. A Cláudia confirma o problema e reclama que o marido dela está na unidade há quase 3 anos, sendo que não há previsão de quando será transferido para um presídio. Em outubro vai fazer 3 anos, sendo que aí é um centro provisório. E ele nem audiência foi marcado ainda para ele ser ouvido, sendo que ele é um paciente renal. Eu tenho todo respaldo do próprio CDP, da parte médica do CDP. Eu tenho provas que eu peguei um laudo de que os rins dele estavam em estado terminal, como tantas outras doenças que ele adquiriu aí dentro. Tem muitos aí que já foram condenados e não saem daí. O motim começou por volta das 3 da tarde desta quarta-feira, durante a visita de religiosos que faziam trabalho voluntário de apoio espiritual aos detentos. Os presidiários colocaram fogo em roupas, depredaram o interior da unidade e fizeram 13 pessoas reféns, sendo 11 religiosos e 2 agentes penitenciários. A primeira refém foi liberada no início da noite de ontem. Mais tarde, mais 2 reféns também deixaram a unidade, todos voluntários. Hoje, a fumaça que era vista saindo do CDP no dia anterior já havia sumido, mas equipes do Corpo de Bombeiros permaneciam de prontidão como forma de prevenção. A Polícia Militar também permanece com viaturas em terra e faz rondas com o helicóptero Águia. E qualquer novidade sobre a rebelião a gente atualiza ainda nesta edição. Depois do intervalo, violência em São Luís do Paraitinga. Bandidos explodem terminais de 3 agências bancárias e deixam moradores sem o serviço na pacata cidade. E ainda a Prefeitura de Taubaté abre mais de 100 vagas para oficinas culturais na cidade. Hora certa para você, 7h01. O Band Cidade está de volta em instantes.